aí, galera, tudo na boa, tudo na paz? Suavecito, professor Rafael Cedro, e nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente calcula o ângulo limite, também conhecido como ângulo crítico na física da refração da luz, tá bom? Então, só lembrando rapidamente o que seria esse ângulo, quando a gente tem uma interface separando dois meios, como a gente está vendo aqui, por exemplo, um meio NA de um meio NB, suponha que o índice de refração de A seja menor do que o de B, tá bom? Eu vou pensar num ângulo crítico se a luz estiver buscando ir do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, do meio mais difícil, onde a velocidade dela é maior, que é o meio mais refringente, para o meio menos complicado, onde a velocidade dela é maior, que é o meio menos refringente. Então, para a nossa disposição aqui dos meios A e B, a luz teria que estar vindo de baixo para cima para que a gente possa ter um ângulo crítico. Ângulo crítico é sempre da luz indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. O que seria o ângulo crítico? Seria esse cara aqui, ó, ou ângulo limite, tá bom? Ele vai ser um ângulo de incidência. Porém, a gente tem que entender que se a luz, como eu coloquei aqui, está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente, do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela vai aumentar de velocidade. E no caso dessa incidência oblíqua, onde eu tenho um ângulo que não é 0 grau, vai ocorrer um desvio aqui. Tudo bem? Nesse caso, como a luz vai para o meio menos refringente, está indo para o meio A, ela vai afastar da normal. E o ângulo limite é aquele ângulo que impõe a situação limite de afastamento. Qual é a situação limite de afastamento? É quando o raio de luz afasta tanto, mas tanto da normal, que ele afastou o ângulo máximo possível, que é de 90 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo limite é um ângulo de incidência que impõe para o raio refratado o maior desvio possível da normal, o maior afastamento possível da normal, que seria um afastamento de quanto? De 90 graus. A minha pergunta é, como calcular esse ângulo aqui, tá bom? E eu vou te mostrar isso agora, é bem simples, nós vamos usar a lei de Snell para fazer isso e já vamos resolver um exemplo também. Então, passando aqui, né, para a próxima página, eu vou te mostrar o seguinte, usando a lei de Snell, eu vou perceber que eu posso calcular esse ângulo limite. Usando a lei de Snell, tá aqui ela, deixa eu até dar um destaque, né? N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2, eu vou pegar aqui e vou substituir isso pelos valores ou pelas características ou grandezas que eu tenho ali na minha situação. Então, primeiro, se a luz está vindo desse lado, eu vou chamar esse lado de 1 e vou chamar esse lado de 2. Então, N1 seria o NB. Então, seria isso aqui, ó, NB. Vezes o seno de θ1, seria o seno do ângulo de incidência, que neste caso é quem? É o ângulo limite, ou crítico. Beleza. Isso vai ser igual a N2. Eu chamei o meio de 2, o meio para onde a luz está indo, né? Então vou trocar N2 por NA. Ótimo. Vezes o seno de θ2. Como o ângulo de incidência foi o limite, ele impõe como ângulo de refração 90 graus. Então o seno do ângulo de refração é o seno de 90 graus. Que vai ser o ângulo de refração nesse caso. Só para quem não se lembra, vamos colocar no cantinho aqui, ó, seno de 90 graus é igual a 1. Então já vou até trocar esse cara aqui, ó, indicando que o valor dele é 1, o que é muito bom para a gente. Então, continuando a minha expressão aqui, eu vou ver que NB vezes o seno de θL, ele é igual a NA vezes 1, que é NA. Pronto. Chegamos agora bem aonde eu queria. O seno do ângulo limite, ele é igual a quem? Né? Eu vou pegar esse NB e vou jogar para o outro lado dividindo. Ele é igual a NA sobre NB. Mas, se você estiver fazendo uma questão, não vai existir NA e NB, pode estar os valores lá dos meios, né? Pode estar são dois meios diferentes. Como é que você vai saber quem que é A, quem que é B? É o seguinte, em cima vai estar o de menor índice de refração e embaixo o de maior índice de refração. Eu tenho que lembrar que o seno de um ângulo é sempre um valor menor que 1. Então eu não posso ter o valor de cima do numerador, esse cara aqui, ele não pode ser maior do que o de baixo.
ele tem que ser menor. Porque se ele for maior do que o denominador, vai dar algo maior que 1. Eu não vou ter seno de um ângulo maior que 1. Beleza? O seno dos ângulos variam entre 0 e 1. Beleza? Então sempre em cima o de menor índice e embaixo o de maior. Beleza? Lembrando disso porque o resultado dessa divisão do índice por um outro tem que dar algo menor que 1. Logo, o numerador sempre vai estar com o menor índice. Beleza? Então pronto. Tá aqui a nossa equação que permite a gente calcular o ângulo limite entre dois meios, tá bom? Esse cálculo ele é fundamental quando a gente está fazendo estudos como, por exemplo, da reflexão total. Porque para ocorrer reflexão total, eu tenho duas condições, né? Primeiro, eu tenho que estar indo do meio mais refringente para o menos, como é o caso desse raio de luz que eu representei aqui. E, além disso, o ângulo de incidência tem que ser maior do que esse cara aqui, ó. Tem que ser maior que o ângulo limite. Então, tem hora que eu vou precisar conhecer quanto que é o ângulo limite. Como que eu faço esse cálculo? Seno do ângulo limite, índice menor sobre índice maior. Seno do ângulo limite, índice menor sobre índice maior. Beleza? Então bora aqui resolver uma questão rapidinho para eu te ajudar ainda mais com essa explicação. Então veja bem, pessoal, aqui nós temos dois meios, tá vendo ali? Ó, tem uma interface separando dois meios. Tem um meio de cima para o nosso referencial aqui, que é o ar, e tá aqui o índice de refração dele. E tem o meio de baixo, que é um meio X, um meio qualquer, que o índice de refração dele é 2. Se eu te perguntasse assim, qual que tem que ser o caminho da luz para ter um ângulo limite? Bom, o caminho da luz para ter um ângulo limite tem que ser no sentido do meio mais refringente para o menos refringente, do de maior índice de refração para o de menor. Então, no caso aqui também, a luz teria que estar vindo de baixo para cima, tá bom? Ótimo, mas quanto seria esse ângulo limite? Vamos calcular. Como a gente viu, seno do ângulo limite, eu faço o quê? Coloco o índice de menor valor sobre o de maior valor. 1 sobre 2. Aí ficou mole, né? Eu vou pensar o seguinte. Seno de qual ângulo é meio? Tá? Seno de qual ângulo é meio? O mais comum nas questões é aparecer ângulos notáveis, esses que a gente está mais acostumado a trabalhar, né? 45, 60, 30 graus, tá? Mas se aparecer um ângulo que seja diferente desses, as questões costumam trazer tabelas para ajudar na resolução do exercício, tá bom? Então, qual o ângulo que o seno dele é meio? 30 graus. Então, ótimo, o ângulo limite dessa situação, ele vale 30 graus. Legal. Então, só representando aqui, né? Se eu trouxer um ângulo, um raio de luz, de tal forma que esse raio de luz, quando eu traçar normal, vindo do meio mais para o menos refringente, se o ângulo dele for de 30 graus, o que vai acontecer? A luz vai sofrer um desvio máximo em relação à normal, uma situação limite, tá bom? E se eu trouxer um raio que venha com ângulo maior que 30? Beleza? Por exemplo, aqui 32 graus. Aí, nesse caso, vai ocorrer a reflexão total, ó. Tchum. Porque, não, esse raio não ficou bom não, vamos fazer de novo. Tchum, pra cá assim, né? Esse ângulo igual a esse. Porque se eu faço com que a luz passe de um meio mais refringente para o menos e o ângulo, no caso aqui, né, 32 graus, maior que o ângulo limite, são as duas condições para acontecer a reflexão total. Então, aconteceria a reflexão total, nesse caso, chamando de 1 e de 2, no caso 2 teríamos reflexão total. É como se a luz desviou tanto, mas tanto da normal, que ela, pum, voltou para o meio de origem. Tá bom, galera? Então é isso aí, muito fácil calcular ângulo limite. Espero que essa aula tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de colocar nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em poder te ajudar, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos e até mais.